Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês na nossa live de hoje. Vamos falar sobre controle de qualidade externo. Então, assim, fiquem com a gente, né? Fiquem comigo aqui até o final, que vocês vão aprender muitas coisas e vão ter bastantes dicas que vão ajudar vocês no dia a dia do laboratório. E aí, vamos ver quem é. Vamos aguardar aí um pouquinho para a gente ver aí o pessoal chegando. E enquanto isso, vou dizer para vocês que o nosso Clube dos 15, nosso curso de controle de qualidade laboratorial, do básico à especificação da qualidade, está assim, ó, maravilhoso. A turma lá no Clube dos 15 está fazendo 1000 perguntas, tirando 1000 dúvidas e vamos, ó, caminhando firmes e fortes, adorando todo o curso. Então, vamos falar sobre o controle de qualidade externo, né? Que é uma ferramenta, é uma forma que a gente tem de garantir a confiabilidade dos nossos resultados. E quem é que diz que a gente precisa garantir a confiabilidade dos nossos resultados? Em primeiro lugar, nós mesmos, né? Porque se a gente vai assinar um laudo, se a gente vai liberar o resultado de um exame para um paciente que vai interferir na vida desse paciente, a gente precisa ter a garantia de que os resultados estão corretos. E qual é a forma de garantir que os resultados estão corretos? A forma de garantir é através do controle interno, que a gente já conversou milhares de vezes e sempre tem assunto para a gente estar falando sobre isso, e através também do controle externo. Então, o que é que a gente vai fazer, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é saber o que é o controle interno. Vocês podem ir colocando aí as perguntinhas de vocês, né, que eu vou responder todas as dúvidas. Então, a primeira coisa, o que é o controle de qualidade externo? É a atividade, né, uma forma de avaliar o desempenho do nosso sistema analítico. Lembrando que o sistema analítico é composto, né, por nós, operadores, equipamentos, materiais, sobre todas as questões relacionadas ao ambiente, insumos. Então, é um conjunto de situações. Então, como eu vou avaliar o desempenho do meu sistema analítico? Usando o controle interno e externo. Olha só a importância, porque muitas vezes a gente só lembra do controle interno. Como eu vou fazer isso? Qual é a ferramenta que eu vou fazer isso? Através do ensaio de proficiência, que a gente conhece no Brasil, os dois provedores, Controlab e PNCQ, através da análise de padrões certificados, que não é usual, né? Porque esses padrões são muito caros e de difícil aquisição, e de comparações interlaboratoriais, quando a gente escolhe o controle alternativo. Mas lembrando que a forma de avaliação através dos provedores de ensaio de proficiência, Controlab e PNCQ, também são através de comparabilidade. Eles comparam os nossos resultados com o resultado do grupo. Então, super importante. E aí, por que eu vou fazer controle externo? Em primeiro lugar, porque eu vou me sentir segura, né? Mas assim, na verdade, verdadeira, o que me obriga a fazer o controle externo é a RDC 302. Porque lá na RDC 302 de 2005, que está em revisão desde 2020, está escrito lá, por A mais B, dizendo que dizendo que é preciso garantir a confiabilidade dos resultados por, no mínimo, através do controle externo e do controle interno. Então, eu sou obrigada, não é opção, é uma obrigação, né? Então, preciso fazer controle externo. Preciso avaliar o desempenho do meu sistema analítico. Então, vem várias situações. Tem uma perguntinha que sempre fazem para a gente, que é a seguinte: eu posso realizar o controle interlaboratorial como controle externo? Pode, de uma apenas para os exames que não são oferecidos no menu, desculpe, do Controlab ou do PNCQ. Por que estou falando Controlab e PNCQ? Porque são os provedores de ensaio de proficiência, né, aqui do Brasil, e é o que a maioria dos laboratórios usam.
um ou outro, ou os dois, em algumas situações. Então, eu só posso usar o controle interlaboratorial nosso, do nosso laboratório, comparando com um laboratório de referência, um laboratório de apoio, se o exame não for oferecido pelos provedores. Um exemplo que a gente sempre dava era do teste de falsemia, né, que não tinha provedor, que fazia ou comparação com o laboratório parceiro ou correlação clínica, normalmente com eletroforese de hemoglobina. Mas um deles dois, se eu não me engano, o Controlab, já passou a oferecer o controle externo para falsemia. Então, você precisa ficar atento às atualizações, né? Porque a própria RDC diz que você só pode fazer se não for oferecido pelo provedor. Então, se você vai lá, recebe uma inspeção da vigilância sanitária, isso vai ser cobrado para você. Quais são os exames que você faz controle externo alternativo, que é o interlaboratorial? Quando você mostrar para ele a sua lista de exames, ele vai dizer assim, qual é a evidência que você tem que esse exame não é oferecido pelo ensaio de proficiência. Aí você vai ter que mostrar para ele. Então você vai lá no site do provedor, seja ele qual for, no catálogo, e vai procurar o exame, né? E se você não encontrar lá, é evidência de que você pode fazer o controle alternativo. Então, essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente sobre a questão do controle interlaboratorial. Uma outra pergunta que sempre fazem para a gente é: preciso fazer controle externo e interno dos ensaios imunocromatográficos, teste laboratorial remoto, aqueles sabonetinhos, imunocromatografia? Precisa fazer o controle externo, tanto quanto o controle interno. É preciso contratar o provedor, receber as amostras, né? E processar da mesma forma que os pacientes. Isso valendo para qualquer um controle, para qualquer um exame. É preciso processar da mesma forma que a gente processa os resultados dos pacientes. O que isso quer dizer? Que se é a Arlete que processa as amostras dos pacientes, é a Arlete que tem que processar o controle. Se é a Arlete que faz as diluições das amostras dos pacientes, é a Arlete que deve fazer a diluição do material do ensaio de proficiência, porque muitas vezes ele vem liofilizado. A pipeta que usa para os pacientes é a pipeta que vai usar para o controle, e assim sucessivamente. Alguns laboratórios, eles cadastram o controle externo como um paciente, e teoricamente a única coisa que faz igual é essa etapa. Mas não, todas as etapas precisam ser feitas da mesma forma que faz para os pacientes. Bem, uma outra questão que sempre perguntam para a gente é em relação à tratativa do controle. Como é que esse controle deve ser tratado, né? Os resultados avaliados como adequados. Adequado, pronto, acabou? Não. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, enfim, revisando. Precisa ser feito controle externo de todos os exames realizados pelo laboratório. Teste laboratorial remoto, que é aquele sabonetinho, precisa. Exames de microscopia, precisa. Todos os setores, precisa. Preciso fazer e como fazer controle externo de prova do laço, tempo de sangramento, tempo de coagulação? Bem, aí é uma situação especial. Você não tem como enviar amostra e nem como receber amostra de uma prova do laço, de um tempo de sangramento, de um tempo de coagulação. Mas existem alternativas para você fazer isso. Por exemplo, você pode criar um protocolo, um checklist. Os colaboradores que fazem os exames, né, estes exames nos nossos postos de coleta, eles podem ser acompanhados, né, por um colaborador que é tido como colaborador de referência, e essas etapas
de realização dos exames, elas podem ser verificadas. Por que pode ser feito dessa forma? Primeiro, que não tem como você comparar com os resultados de outros laboratórios. E segundo, qual é o objetivo do controle externo? É verificar a exatidão, verificar se os resultados estão exatos, são corretos. Então, essa forma que eu acabei de citar é uma forma que você pode provar que os resultados foram feitos da forma correta. Então, essa também é uma pergunta que é feita para a gente com frequência, né? Como é que eu vou fazer o controle externo do prova do laço, controle TS-TC? Então, na verdade, não é um controle externo exatamente, é uma verificação da exatidão, porque o objetivo do controle externo é esse, verificar a exatidão dos resultados. Fala pra Ediane que não é possível aceitar convite que ela não tá vendo no WhatsApp. Ô, Jane, olha só, eu esqueci de falar para vocês que hoje eu estou sozinha aqui, porque Jane está no treinamento. Então, assim, ela tá pedindo aqui para entrar na live, mas nosso estagiário disse que não é possível, porque mesmo não é possível, Que a forma que tá sendo feita não. porque a forma que a gente está fazendo a live não tem como você entrar, minha amiga, ó. Meu coração tá até partido, ó. Amanhã a gente junta de novo. Mas assim, E que amanhã vai bom. ter live, avisa o pessoal. Amanhã vai ter live, né? Aproveitando, amanhã vai ter a live, outra live, a gente vai conversar sobre vários assuntos. Se vocês, a gente pode continuar falando um pouquinho de controle externo, mas a gente vai ter até surpresas para vocês. Então, ó, Jane, a gente está separada, mas amanhã a gente se junta, né? Tá fazendo um treinamento, aí eu tive que vir aqui sozinha para falar com vocês. Mas enfim. Então, essas situações, né? São dicas valiosas de como você pode dar o seu jeito. Aí o pulo do gato, né? Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, existem essas alternativas. Bem, se eu acabei de dizer que um objetivo principal do controle externo é avaliar a exatidão. Ó, Edjane tá chorando aí, viu, Thiago? Ai, eu também tô, ó. Bem, então se eu acabei de dizer que o objetivo do controle externo é avaliar a exatidão, né? Se os nossos resultados estão exatos, se eles são reais, né? É o resultado, a média de resultado liberado pelo provedor naqueles relatórios. Quem não conhece vai conhecer daqui a pouco um dos relatórios do PNCQ. O que é que acontece? Eu vou avaliar então o erro sistemático, certo? Então, nesse alvozinho aí, é um alvo clássico. O centro do alvo seria a média, seria aquele resultado que eu considero correto. E aí, o que que acontece? Os meus resultados, eles estão sempre com tendência ou para cima ou para baixo. Então, eles estão todos muito próximos, são resultados muito próximos, mas longe do alvo, que é a média. Então, o controle externo, ele vai me possibilitar verificar a exatidão dos meus resultados e se eles estão com tendência. E se essa tendência é significativa ou não. Então, é uma complementação do controle interno, porque o controle interno, ele vai me deixar quantificar o erro aleatório. E o controle externo vai me deixar quantificar o erro sistemático. Porém, o controle externo, que quantifica o erro sistemático, pode me dar indícios de erro aleatório. E o inverso também é verdadeiro. O controle interno quantifica o erro aleatório, mas pode me dar indícios de erro sistemático. E aí, onde é que entra isso? As pessoas falam assim para a gente, Arlete, olha só, o meu controle, eu repito 20 vezes, ele dá o mesmo resultado, mas ele está longe da média, ele não está ficando bom, ele não está perto da média. É exatamente isso. O seu resultado está reproduzindo,
mas ele não é o resultado verdadeiro, porque o resultado verdadeiro, a grosso modo, seria a média. Então, é esse recadinho aí, isso é o que precisa estar internalizado na nossa cabeça. Erro sistemático é quantificado, a gente pode calcular o nosso erro sistemático através do controle externo, e o controle interno a gente vai poder quantificar através. Desculpe, o controle interno a gente vai quantificar o erro aleatório, certo? Então, super importante. Por isso que eles são complementares. Um não vive sem o outro. É por isso que a RDC diz que você precisa garantir a confiabilidade dos resultados por, no mínimo, o controle interno e o controle externo. Ponto. Certo? Oi, é de Jane Lila. Oi, tô atrasada. Lete, aceite meu convite. Ô, amiga, eu já aceitei, mas não rola. Culpa do estagiário. Então, enfim, é por isso que a gente precisa fazer, como diria o outro, né? Ambos os dois. Precisamos fazer os dois. Então, se a gente faz o controle interno e não faz o externo, 50% só. E vice-versa. Outro dia mesmo, uma pessoa me passou uma pergunta. Arlete, eu faço o controle externo, eu tenho o controle externo para os exames A, B e C, mas eu não tenho o controle interno. E aí? E aí não tem muito o que fazer. É preciso ter o controle interno. É preciso ter o controle externo. Eles são complementares. A sua visão, ó, de cima, como analista, precisa englobar os dois. É preciso ter os dois. E aí, muita gente também faz essa pergunta. Como é que eu uso os dados do controle externo para calcular o meu erro sistemático? Que é a mesma coisa que o bias, que é a mesma coisa que o viés. É simples, super simples, é uma fórmula. Então, o que é o erro sistemático? É a diferença entre o meu resultado e a média do grupo, ou seja, aquela médiazinha que vem lá no relatório que eu vou mostrar ainda hoje para vocês. Só que o meu resultado menos a média do grupo é o erro sistemático absoluto. Ele vai me ajudar a saber se o meu resultado tem tendência negativa, ou seja, para baixo, ou positiva, para cima. Ponto. Mas para que eu avalie o desempenho do meu erro sistemático, eu preciso desse resultado em percentual. Então, a fórmula que eu uso, né, que é utilizada para calcular o erro sistemático percentual, é essa formulazinha que vocês estão vendo aí no slide. Resultado do laboratório menos a média do grupo, dividido pela média do grupo, vezes 100. E a pergunta que não quer calar: por que eu preciso calcular o erro sistemático percentual? Bem, se eu quero avaliar o desempenho do controle externo, eu vou ter que comparar os meus dados com os dados de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém são as especificações, né? São as metas de desempenho estabelecidas aí por vários órgãos, vários laboratórios, né? Nos Estados Unidos tem o CLIA, na Alemanha tem o Hillibeck, no Brasil tem o Reblas. Então, assim, todas essas especificações, né? Elas têm valores baseados no erro total, que é percentual. Então, eu não posso comparar um resultado absoluto com um resultado percentual. Então, eu tenho que quantificar, calcular os meus valores com base no erro, com base no percentual, para poder comparar com a minha referência. Tudo certo? Então, vamos seguir. Aí, agora é que é o X da questão. Nós recebemos, né, várias mensagens de algumas pessoas dizendo que elas não conseguiram se inscrever no nosso curso do Básico à Especificação da Qualidade por questões de forma de pagamento. Então, nós resolvemos dar oportunidade para essas pessoas para entrarem nessa turma do nosso curso do Básico à Especificação da Qualidade com a outra forma de pagamento, que foi no boleto parcelado por 4 vezes. Então, amanhã nós vamos fazer uma live
E nessa live, né, mais ou menos no horário da live, nós vamos abrir as inscrições por 24 horas. Então, assim, a gente vai criar um grupo no WhatsApp, o link está na bio, você pode ir lá, ó, clicar lá no link da bio, que através desse grupo o nosso suporte, eles vão te mandar todas as informações. E você vai poder entrar nesse grupo de agora, né, nessa turma de agora, e passar aí a interagir com a gente, ó, no Clube dos 15, né? Tirando todas as suas dúvidas. Esse pessoal dessa turma de agora, ó, tá bombando. É mensagem de manhã, de tarde, de noite. E vamos resolvendo aí as situações de cada um. Então, a gente tá esperando vocês, né? Cliquem aí no link da bio e vamos resolver tudo. Então, vai ser liberado por 24 horas a partir de amanhã à noite, né? Boleto parcelado 4 vezes. Então, o que é que a gente vai encontrar nessas aulas? No primeiro módulo, né? Tá aí como aula, mas são módulos. No primeiro módulo, a gente vai falar sobre a qualidade em forma geral, né? Introduções, conceitos, objetivos, funções. São todos aqueles conceitos básicos que a gente precisa saber de có e salteado, de trás para frente, para que a gente consiga fazer tratativas eficientes e eficazes em todo o controle de qualidade, seja ele interno ou externo, né? No módulo 2, a gente vai falar sobre controle de qualidade interno. A mesma coisa, como é que você vai gerenciar os limites de aceitabilidade, os critérios de aceitabilidade, como você vai calcular média, desvio padrão, coeficiente de variação, entender o gráfico de Levy-Janes, a curva de Gauss. No módulo 3, você vai aprender como implementar o controle interno. Ainda hoje me foram feitas perguntas por 2 pessoas. Estou iniciando num laboratório e me colocaram com a responsabilidade de organizar o controle interno. O que é que eu faço? A resposta está aqui nessa aula. Como é que você vai fazer? Aqui nessa aula está explicando do comecinho. É só ter paciência que que você vai conseguir implementar. A Ivana está perguntando qual vai ser o dia da aula. Bem, amanhã a gente vai ter uma live. As aulas agora nessa turma, por conta de algumas demandas que foram realizadas anteriormente, nós resolvemos, para atender essas demandas, nós resolvemos fazer a aula, o curso misto. Teremos aulas gravadas e teremos 3 encontros ao vivo. Então, as aulas gravadas, né, parte das aulas gravadas já estão disponibilizadas na plataforma. E em breve nós vamos definir quais são as datas dos encontros ao vivo. Nos encontros ao vivo, nós vamos falar sobre controle interno, depois controle externo, depois especificações da qualidade. E aí, no módulo 4 e 5, vamos falar das regras de Westgard, tudo sobre elas. No módulo 6, vamos falar sobre os tipos de erro aleatório e sistemático. No 7, a avaliação de desempenho, que é a incerteza de medição. É como você vai avaliar o CV. Na aula 8, a gente vai falar só sobre comparabilidade. Essa aula é maravilhosa. Aula 9, controle externo, né? Que é tudo que eu tô falando com muito detalhe. Na aula 10, né? No módulo 10, desculpe. No módulo 10, a gente vai falar como interpretar o desvio relativo médio, ou seja, os relatórios de avaliação do PNCQ e da Controlab. Na aula 11, módulo 11, nós vamos falar sobre a especificação da qualidade analítica, como você vai entender todas as tabelinhas e como você vai fazer para escolher. E o módulo 12 é um módulo bônus, que a gente vai falar sobre gestão de equipamentos, como você vai fazer para tratar bem, com carinho e amor, o seu equipamento e como você vai fazer para validar os seus equipamentos. Então, olha só, aproveite essa oportunidade, vai lá, link na bio, vamos dividir no boleto 4 vezes. Bem, lembrando a todos que o nosso curso agora é reconhecido pelo MEC e é a oportunidade de você ter acesso ao Clube dos 15, para a gente interagir todos os dias. Então, voltando, clica lá no link na bio.
Clica lá, hein? Então, enfim, estamos esperando vocês 24 horas a partir de amanhã à noite, certo? Então, aqui, para a gente caminhar um pouquinho. Uma pessoa me perguntou lá no grupo como é feita a avaliação utilizando o ID, certo? Então, como é que é feita a avaliação? O ID é o índice de desvio que é disponibilizado pelo relatório da Controlab. Então, assim, tá pequenininho assim, mas dá para a gente ver. Então, no relatório da Controlab, você tem qual é o exame, qual é o grupo, né? Quais são as amostras. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Meu Deus! Opa! Então, aqui, ó. Aqui, ó. A média, o desvio padrão, o CV. Olha só. Qual é o valor que é considerado exato, o valor correto, a média que o provedor está disponibilizando, que é a concordância de resultados, né? É a média dos resultados do participante, na maioria das vezes. Então, aqui, a faixa de avaliação, ele mostra a faixa de avaliação, e aqui o ID, que é o assunto em questão. Então, o ID, quando o seu resultado está adequado, significa que o seu ID ele tem que estar entre -1 e 1. Se ele está com o sinal negativo, significa que o seu resultado está inferior, abaixo do resultado da média. Nesse caso aqui, os três estão negativos: -0,16, -0,34, -0,05. Significa que os três resultados estão abaixo. E aí, o que é que você vai fazer? Bem, se os três resultados estão negativos, significa que há uma tendência, que há um erro sistemático. Mas e aí, o que é que você vai fazer? Calcular o erro sistemático conforme eu mostrei a fórmula anteriormente e comparar o seu erro sistemático com a literatura. É assim, dessa forma, que a gente vai utilizar o ID como um ponto positivo na nossa avaliação de desempenho. Então, assim, ele vai dizer para você qual é a tendência, certo? E se a tendência é significativa, você vai descobrir com a fórmula do cálculo. Então, você também pode estabelecer critérios para você fazer a avaliação de tendência. A Controlab orienta, ela te dá 3 possibilidades: o ID até 0,25, o ID até 0,50 e o ID até 0,75. Aí cabe a você escolher qual é o limite que você vai utilizar. O que é que significa? Se eu escolher que o ID, que o meu limite é 0,5, eu só vou avaliar a tendência se o meu ID der maior ou igual que 0,5. Nesse caso aqui, eu não ia ver nenhuma tendência. Tá pequeno. Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, viu, gente? Vê aí um pouquinho. Melhorou? Então, assim, nesse caso aqui, eu não ia. Se eu escolhesse que o meu limite, que a minha meta para avaliar a tendência era 0,50, eu não iria avaliar nenhum, porque esse aqui deu menor do que 0,50, esse também e esse também. Então, voltando, pego o meu relatório de avaliação, verifico se os resultados estão adequados, ó, adequados. Mas e aí, morreu, acabou? Não. Está adequado, mas eu preciso avaliar o desempenho. Como eu vou fazer? Vou calcular meu erro sistemático. Calculei. Mas para eu avaliar a tendência de imediato, eu faço o quê? Eu olho o meu ID e vou trabalhar com o meu ID de acordo com o limite que eu estabeleci. Então, não é só pegar, olhar se tá aí e guardar. É preciso você utilizar essa ferramenta como oportunidade de melhoria para você, para o seu laboratório, para você ter certeza de que o que você está fazendo está correto, está te favorecendo. Aí vamos ver aqui um gráficozinho que fala de forma simples e prática, né? Então, o Controlab, ele disponibiliza o gráfico de tendência baseado no ID. E lá no gráfico, ele vai colocar os pontinhos de acordo com o ID que está no relatório. Esse gráfico não corresponde ao relatório anterior, é só para a gente ter noção. Então, é um gráfico de LabGenius igual a todos os outros, ó.
A média é o zero. Por que a média é o zero? Porque o ID zero significa que o meu resultado está igual ao resultado da média. E o meu ID, o meu resultado para estar adequado, eu tenho que ter um ID entre mais 1 e menos 1, certo? Mas aqui o que é que importa? É a gente olhar para o gráfico e identificar se é um erro aleatório ou um erro sistemático. Repare, esses três resultados aqui, dos três resultados, dois, esse daqui e esse, estão acima de 1. Então, significa que eles foram inadequados. E esse resultado aqui, ele está em cima do número 1. Então, e eles estão todos para cima, todos positivos, todos juntos. Então, significa que eu tenho um erro sistemático. Só de olhar o gráfico, sem calcular nada. A mesma coisa acontece nesse número 2, nesse exemplo 2. Eu tenho um resultado só, que é esse aqui, fora, né? Inadequado, porque ele está abaixo de menos 1. E os dois também estão adequados. Mas, apesar de adequado, ele está com a mesma tendência. Então, isso aqui é uma coisa que vai me favorecer. Ele está dizendo para você, tome cuidado, investigue e descubra alguma coisa. Porque mesmo com o resultado adequado, ele está com tendência para baixo. Porque o ID está negativo. Pronto. Exemplo 3. Exemplo 3 aqui, ó. O que é que acontece? Eu tenho um resultado adequado, um resultado inadequado e mais um resultado inadequado. Por que eu sei que está inadequado? Porque o limite do ID é 1. Então, os dois, né? Tanto esse aqui como o de cá, estão inadequados. E repare, o ID está disperso. Então, se está disperso, significa que a gente está havendo possivelmente um erro aleatório. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá olhar o meu controle interno. Porque o meu controle interno, possivelmente, provavelmente, 99% de chance de estar, ó, variando muito. Então, o ID, ele te mostra o que está acontecendo. É fotográfico. Se você entende todos os conceitos, você vai saber interpretar. E aí, a gente tem um quarto exemplo. Esse quarto exemplo, ele está te mostrando, ó, o limite do primeiro desvio, do desvio menos 1 e mais 1, e você tem esse resultado aqui fora, fazer bem assim, ó, abaixo de menos 1. Então, esse resultado está inadequado. E cadê os outros resultados? Um é esse, que está tão fora, que nem apareceu no gráfico, tem só a setinha indicando, e o outro é esse, que está tão fora, que também não apareceu no gráfico. Ou seja, um resultado para cima, altíssimo, um resultado para baixo, baixíssimo, e esse resultado aqui, que também está baixo, mas nem tanto assim. O que é que ele está te mostrando? Que é um erro aleatório também. Então, aqui você está vendo de forma diferente dois resultados, né? 2 pontos, 2 rodadas, na verdade, exemplificando erro sistemático e 2 identificando erro aleatório. Então, olha só a importância do ID. Olha só como ele facilita para você. Você precisa calcular o erro sistemático? Precisa. Mas só a imagem, só a fotografia, ela já está te mostrando o que é que está acontecendo. Bem, vamos para o relatório do PNCQ, porque alguém também me perguntou como era que avaliava os conceitos, né? O pessoal aprende isso no curso? Hã? O pessoal aprende isso no curso? Aprende. Vocês vão aprender tudo no curso. Vão aprender até, ó, como vai calcular o desvio relativo médio. Vocês vão aprender no curso, certo? Link na bio, ó. Boleto parcelado em 4 vezes por 24 horas. Vou fazer uma pergunta aqui para o nosso estagiário, viu? Só um minutinho. Dessa vez, nessas 24 horas, eu só vou poder me inscrever se for pelo boleto? Não. Ah, então esclarecendo. Durante 24 horas, as inscrições ficarão abertas.
para oferecer oportunidade a quem não se inscreveu porque precisava pagar no boleto de parcelado. Mas caso outras pessoas queiram entrar nessa turma por outra forma de pagamento, tá liberado. Então vai lá, ó, corre rapidamente, clica lá, entra no grupo do WhatsApp que o suporte vai explicar tudo para vocês, ó. Não perde essa oportunidade, viu? Senão eu vou ficar com saudade. Então, enfim, vamos ver aqui rapidamente o relatório do PNCQ. O relatório do PNCQ e a forma de avaliar pelo PNCQ é completamente diferente. Completamente diferente. O PNCQ, ele avalia por conceitos. Conceito B, de bom, conceito A, de aceitável, e conceito I, de inadequado. Então, o que é que acontece? Quando você pega o relatório, você vê lá o básico, né? O nome do exame, qual é o método que ele vai ser avaliado, os valores do laboratório, os valores encontrados pelo laboratório, a média, que é o valor que é tido como verdadeiro, o desvio relativo médio, né? Que é o que corresponde ao ID da Controlab, né? No Controlab é através do ID. E no PNCQ é através do desvio relativo médio. Desvio padrão, CV. E aqui a quantidade de amostras que foram avaliadas e o conceito B. O que é que significa? Bem, se o resultado, vou fazer um desenho aqui. Meu Deus, que horror, que coisa feia. Mas enfim, se o seu resultado está dentro do primeiro desvio, o seu resultado vai ser B. Se o seu resultado está entre o primeiro e o segundo desvio, o seu resultado vai ser avaliado como A. Certo? E se tiver acima ou abaixo do segundo desvio, ele vai ser avaliado como I. Então, é assim que o PNCQ avalia, através de conceitos, né? Conceito B, conceito A e conceito I. Então, aqui, o que acontece? Qual é o desvio padrão que eles usam para o cálculo? Esse desvio padrão aqui. Então, esse valor é o valor de um desvio padrão, certo? Então, isso significa o quê? Que esse exame ácido fólico, que o laboratório reportou o resultado de 10,3, a média foi 10,2524, que eles liberam com 4 dígitos, e está dentro do primeiro desvio padrão, certo? Então, é assim que o PNCQ avalia. Então, lá no nosso curso do Básico e Especificação da Qualidade, você vai aprender de forma bem mais detalhada a avaliar os relatórios, vai aprender a calcular o desvio relativo médio, vai aprender a relação entre o desvio relativo médio e o CV, e mais algumas coisitas, né? Que serão, assim, bem práticas e bem aplicáveis no seu dia a dia. Vão aprender também a como calcular o erro sistemático quando você usa o PNCQ. Porque, assim, eu só posso dizer que existe um erro sistemático quando eu tenho mais de um resultado com a mesma tendência. Repare, se eu tiver apenas um resultado, como é que eu vou dizer que eu tenho uma tendência? Então, no caso, o PNCQ, eles só enviam uma amostra para vários testes. Então, se eu tenho um resultado só, apenas uma amostra, eu não tenho como calcular o erro sistemático por rodada. Eu tenho que acumular os valores de várias rodadas para poder calcular o erro sistemático. Então, tudo isso vocês vão aprender lá no curso do Básico Especificação Analítica. Então, fazendo um resumo, o ensaio de proficiência é uma ferramenta de gestão que permite monitorar o atendimento a requisitos da qualidade especificados
particularmente o erro sistemático admissível para ensaios quantitativos, com o propósito de prover resultados clinicamente válidos e úteis para decisões médicas. É o que a gente falou de forma resumida no começo da aula, né, da live. Mas assim, que requisitos da qualidade são esses? O que é que eu vou aprender? O que eu preciso fazer? Bem, eu vou calcular o erro sistemático e vou comparar com a literatura para ver se eu alcancei aqueles valores, né? Aqueles requisitos que a literatura me oferece, que vieram de onde? De resultados de trabalhos científicos validados, né? Então é isso. Então vou fazer o controle externo, vou calcular meu erro sistemático e vou comparar com os requisitos da qualidade. Ponto. Onde eu vou encontrar os requisitos, né, as metas de desempenho para os meus exames? Nesses trabalhos que eu acabei de falar. Qual é um exemplo? Um dos exemplos é o CLIA, que é a legislação americana. Existem vários. O Brasil também tem o REBLAS, que tem requisito da qualidade para alguns testes, mas você não é obrigado a usar especificamente o do Brasil, mesmo porque o do Brasil não é obrigatório, é uma sugestão, né? É uma orientação. E aí eu coloquei aqui o CLIA para falar para vocês que nós precisamos ficar atentos, antenados, porque as coisas vão se modificando. Então, a primeira vez que foi lançado o CLIA foi em 1988. Depois, em 2019. Hoje, ainda tem gente trabalhando com o CLIA de 88. Mas agora, em julho de 2022, ó, quentinho, saiu do forno, julho de 2022, foi lançado o CLIA 2024. Então, o que é que significa? Que nos Estados Unidos, até o ano de 2024, os laboratórios serão obrigados a trabalhar com estas metas de desempenho. Já foi 88, já foi 2019, então agora é 2024. Então, o CLIA, ele vem, esses valores do CLIA, por exemplo, vamos ver aqui, albumina, ó, 8% foi modificado, porque antigamente era 10%. No de 2019 era 10%, agora é 8%. Então, a gente precisa ficar antenado. O que é que isso significa? Significa que o erro sistemático tem que ser 8%? Não. Você vai aprender a interpretar todas as tabelas de especificação. Aqui, o CLIA, ele te oferece erro total. Mas você, no controle externo, você não calculou erro total, você calculou erro sistemático. Então, o CAP, Colégio Americano de Patologia, ele diz que o erro sistemático deve ser até 50% do erro total. Então, significa aqui para a albumina o quê? Significa que o meu erro sistemático, 50% de 8 é quanto? 4. Então, significa que o meu erro sistemático, ele só pode ser até 4% se eu utilizar o CLIA como especificação da qualidade. Certo? Então, se vocês tiverem algumas perguntas, a hora é agora. Lembrando, ó, que vamos abrir aqui as inscrições do nosso curso reconhecido pelo MEC por 24 horas a partir de amanhã à noite, dando oportunidade para quem quer utilizar o boleto parcelado em 4 vezes. E para as outras pessoas que se arrependeram de não ter entrado no nosso curso ou não puderam ter entrado nessa turma por algum motivo. Então, olha só, estamos esperando vocês, cliquem lá no link na bio, vocês vão participar do grupo com WhatsApp e o nosso suporte vai informar tudo para vocês. Estou aqui à disposição para alguma pergunta. Se não, a gente se vê lá no curso do Básico Específico. Aliás, a gente se vê amanhã ainda aqui, ao vivo. Amanhã, eu e a Edjane. Edjane, a live não foi a mesma sem você. Eu nem consegui dar risada. O Clube dos 15 fica aberto 24 horas, como é que funciona? Olha só. O Clube dos 15, né? Vocês vão participar do Clube dos 15. Vocês vão colocar as dúvidas de vocês, o horário que vocês quiserem. E a gente vai responder lá. Só não prometo responder de madrugada, né? Mas... Como é que faz para entrar? Como é que você faz? Ó, o estagiário tá aqui só me falando coisa. Como é que você faz para entrar no Clube dos 15? Se inscreve no nosso curso do Básico Especificação da Qualidade. Ó, que camisa bonita.
Tá vendo? A minha é verde e a de Adjane é vermelha. A de Adjane é vermelha por uma questão de, assim, como é que eu posso dizer mesmo? Tu não sabe, não? Vou te contar agora. É porque vermelho é uma cor que ela adora. Vermelho e preto, que nesse microfone aqui, ó. Então, a gente, beijão. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Estou aqui amanhã de novo, falando e falando e falando. Ó, e estou esperando vocês lá no Clube dos 15, no curso do Básico e Especificação da Qualidade. Link na bio e tudo vai se resolver. Beijos.